Boa noite a todos, é com alegria, gratidão, estamos aqui mais uma vez para conversarmos, fazermos reflexão aí sobre a nossa vida, sobre essa jornada terrestre e é desse planeta que nós vamos falar hoje, né? Planeta Terra, a nossa morada nessa existência. Uma das principais referências que a gente tem na vida, todos aqui eu tenho certeza, é a sua casa, é o seu lar. Depois de um dia de trabalho, a gente fica com vontade de chegar na nossa casa e descansar. Outros nem tanto, porque tem os afazeres domésticos, principalmente as mães, que estão sempre o segundo turno que a gente chama. Mas tem sempre aquele desejo, deixa eu voltar para a minha casa, para o meu lar. Ou quando a gente faz uma viagem, principalmente aquelas viagens longas, por mais que a gente goste da viagem, a gente tem sempre aquele desejo de voltar para a casinha da gente e dormir ali na nossa cama. E assim, nós, espíritos encarnados, temos aqui o planeta Terra. Nessa existência, pelo menos, é aqui que nós estamos encarnados. E há um grande objetivo para isso. Deus, o Criador, ao nos permitir aqui estarmos, tinha planos para nós. E nós, ao mesmo tempo, contraímos aí grandes responsabilidades com esse presente que é a vida. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos é lembrado que, na verdade, a casa do Pai, a casa do Criador, é o universo. E Jesus, esse Espírito tão poderoso que nos ensinou tanto, que encarnou aí há mais de 2000 anos e nos deixou tantos ensinamentos que até hoje a gente tenta aprender, infelizmente a gente percebe que a maioria ainda não conseguiu entender essa mensagem tão forte que ele deixou para a gente, baseada no amor e na fraternidade. Ele disse uma vez para os seus discípulos, isso já perto da sua crucificação, que havia muitas moradas na casa do Pai, do nosso Pai. Havia muitas moradas e entre essas moradas, a Terra, o planeta Terra. E ele disse isso para levar uma palavra de consolo, de esperança para os discípulos que sabiam que aquele momento tão difícil se aproximava, o momento que o Mestre ia partir de uma forma dolorosa. E ele disse isso para acalmá-los, para dizer para eles o seguinte: fiquem tranquilos, na casa do Pai há muitas moradas. E a Terra é a nossa morada, é uma dessas moradas. E só para a gente ter uma ideia, do tamanho do universo, do tamanho do poder de Deus, para nós nos localizarmos, essa nossa morada, a Terra, é apenas um de mais de 3 trilhões de planetas nessa nossa galáxia, que é a Via Láctea. E o Sol é apenas uma de 200 bilhões de estrelas na galáxia. E a Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde a Terra está situada, é apenas uma das 2 trilhões de galáxias no universo observável. Obviamente que são dados estimativos, mas é o que o homem hoje consegue dimensionar sobre o tamanho do universo, sobre essa, na verdade, esse espaço infinito. E aí a gente consegue entender um pouquinho aí do poder do Criador, e de como Ele é bom conosco, como Ele é misericordioso conosco, a nos dar essa oportunidade, a nos oferecer uma dessas diversas moradas para que nós possamos fazer o aprendizado que necessitamos.
Então, as diversas moradas são os mundos. E para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, então, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Então, para aqueles espíritos que já aprenderam um pouco mais, né? A pátria sempre será onde se encontrarem aqueles outros espíritos que se afinem com eles, né? Que lhes sejam simpáticos. E é por isso que já fica um recado para nós que estamos aí buscando a perfeição e o crescimento, embora a gente tenha aí essa morada tão incrível, que a gente nem precisa descrever aí o tamanho e a sua beleza, é importante que nós não nos apeguemos. Porque, na verdade, a gente tem que entender como a nossa pátria, o lugar onde a gente possa evoluir, onde a gente possa progredir mais, como fazem aí os espíritos elevados. Então, já que se trata de uma passagem, um tempo que nós temos aí definido, a gente não sabe quanto que a gente vai desencarnar, mas a gente tem certeza que vamos desencarnar. Nós poderíamos ser chamados ou entendidos como viajantes? O espírito Joana de Ângeles, em uma das suas obras, psicografada pelo médium Divaldo Franco, já desencarnado, disse uma vez: a criatura terrena está em viagem pela Terra e todo o trânsito, por mais demorado, sempre termina. Ninguém se engane e não engane a outros. É interessante isso, né? Muitas pessoas, às vezes, que você conversa, elas falam como se nunca fossem desencarnar. Elas se apegam às coisas como se nunca fossem desencarnar. Sendo que essa é a nossa única certeza. E há muitas pessoas, inclusive, que têm dificuldade, né, de falar sobre isso. A morte é meio que um assunto proibido. Eu não quero falar sobre isso. Eu estou construindo tanta coisa aqui, eu não posso perder isso. Mas aí é que está a questão. A gente não tem que ficar preocupado com o que nós estamos acumulando, né? A gente tem que ficar preocupado com o que nós efetivamente somos, com o que nós estamos aprendendo. Porque isso, o espírito, ele vai carregar. E isso é um grande consolo. A doutrina espírita, nesse aspecto, traz um grande consolo. Porque ela sempre vai te dar a ideia de que tudo isso, todos esses recursos que nós temos, são meros instrumentos para o nosso aprendizado, para que nós possamos formar ideias, formar pensamentos, exercitá-los na medida do possível aqui mesmo nesse planeta. Tá? E dessa forma, tudo isso que a gente, todas essas virtudes que a gente conquista, nós vamos carregar. Isso vai entrar aí para a nossa conta corrente espiritual, se a gente puder dizer assim. A gente vai levar isso com a gente. Então, sim, essa jornada, essa viagem é temporária, mas é extremamente necessária e útil. E é muito bom que nós possamos contar com uma morada como a Terra. E enquanto estamos aqui, nós podemos dizer que somos filhos desse planeta, do planeta Terra. Mas olha que interessante que o Espírito André Luiz nos lembra em uma das obras psicografadas pelo médium Francisco Xavier. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e círculos de vida do nosso sistema. A ideia que dá é que nós ainda, pelo menos os espíritos que encarnam aqui nesse planeta, tem muito ainda a progredir, muito a se desenvolver. Mas o certo é que muitas vezes nós contamos aí com ajuda, né, de espíritos bem mais desenvolvidos, espíritos que já estão aí num grau de elevação muito maior, haja vista a estada de Jesus Cristo aqui nesse planeta, há mais de 2000 anos. E ele ensinou tanto, ele compartilhou tantas ideias boas,
deixou tantos exemplos que até hoje a gente está aí, né? Lendo, tentando absorver, tentando aprender e ainda, como tem a gíria aí, batendo cabeça. A maioria das vezes a gente ainda erra. Mas pelo menos eu penso que nós que estamos aqui, nós estamos aqui tentando trabalhar aí a nossa espiritualidade de alguma forma, nós estamos pelo menos tentando entender e, quiçá, exercitar esse conhecimento, esses exemplos que nos foram deixados. E aí nós podemos até nos perguntar, diante dessa perspectiva, a Terra então não é um planeta adiantado? Como assim? Eu estou aqui tentando aprender, correndo atrás, né? Fazendo a minha parte, a gente sempre acha isso. Então eu estou num planeta que não é adiantado, eu estou num planeta atrasado. Olha o que o Livro dos Espíritos, já há muitos anos atrás, trouxe sobre isso. Ele fala o seguinte, que todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Isso foi, vamos dizer, escrito, né, e aferido lá no século XIX, mas infelizmente a gente ainda vê pela quantidade de guerras, pelos genocídios, pela maldade que ainda habita na maioria dos espíritos encarnados aqui na Terra nesse momento, que tem muito para melhorar. E sim, infelizmente, o nosso planeta ainda é considerado um dos menos adiantados. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos crescendo, progredindo. Estamos sim. O espírito, ele nunca vai retroceder. Ele pode no máximo estacionar, mas jamais vai retroceder. Então os espíritos que estão aqui encarnados, no mínimo, estão num caminho de tentativa de progresso, de evolução. E podem até ficar parados, mas retroceder nunca. E nós estamos aqui para aprender. Isso vai depender de cada um, né? Já que nós temos aí o livre-arbítrio, cada um age de acordo com aquilo que entender melhor. Ninguém está impedido de fazer nada, obviamente arcando com todas as consequências dos seus atos. A começar aqui pela própria justiça dos homens, né? Se você cometer um crime, você, a não ser que não seja descoberto, vai pagar por ele. Então, o homem, com toda a sua imperfeição, já estabeleceu aqui a sua própria justiça. Mas Deus, que é perfeito, com todas as leis naturais que Ele nos impôs, tudo vai acontecendo de uma forma que nós nem percebemos. Essa justiça, que a gente poderia dizer do próprio Criador, ela acontece naturalmente, porque as leis naturais, elas sempre vão prevalecer. Por mais que um homem, em algum momento, pense que esteja no domínio completo de todas as ações. E a gente, às vezes, tem essa ilusão. Uma guerra, por exemplo, né? Alguém decide que, não, eu vou destruir, vou matar para poder impor um desejo. Alguém tomou essa decisão e isso acontece, porque ele tem aquele poder. E ele pensa que com isso ele vai resolver alguma coisa. Quando, na verdade, o máximo que ele está fazendo é destruindo. É desconstruindo algo que ele deveria preservar ou melhorar. Então, infelizmente, a Terra não está entre os planetas mais adiantados. Mas, como somos imperfeitos, estamos aí no caminho buscando aprender, buscando melhorar. E é muito importante, diante dessa afirmação de que a Terra não é um dos planetas mais adiantados, que nós entendamos que este planeta é uma excelente mãe. Lá no mesmo Livro dos Espíritos, isso é, inclusive, afirmado. A Terra é uma excelente mãe. E que ela produziria sempre o necessário, se o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo que poderia ser aplicado no necessário. Os espíritos, quando responderam isso, através de um questionamento que foi feito por Allan Kardec, através dos médiuns,
responderam a seguinte pergunta, que eu fiz questão de anotar aqui. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer aos homens o necessário? Aí os espíritos dão aquele puxão de orelha. Assim, não. A terra é absolutamente equilibrada e ela produz o necessário para todos os espíritos que aqui encarnarem. O homem é que emprega no supérfluo que poderia ser aplicado no necessário. Nós é que ainda não conseguimos chegar a esse equilíbrio, né? De aproveitar os recursos que a gente tem de uma forma tão racional que todos poderiam se beneficiar sem prejudicar o outro e sem interferir na própria ordem da natureza. E é interessante que nessa mesma resposta dos espíritos, eles ainda, outro puxão de orelha, dizem: imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Deixando bem claro, vocês têm muito que aprender. Esse equilíbrio que vocês estão buscando, estão reclamando, vocês mesmos é que têm que trabalhar para alcançá-lo. E esse assunto é muito interessante, todos devem ter acompanhado que nesse mês, novembro de 2025, ali entre 10 e 21, dias 10 e 21, nós tivemos aí a COP30 aqui no Brasil, lá em Belém, né, que trabalhou todas essas questões, né, de preservação do planeta, de transição energética, de preservar os saberes dos povos da floresta. E esse escritor e educador, Marcos de Mário, fez um comentário bem interessante, isso aí bem antes até da própria COP, que discutiu essas questões. Ele nos lembrou, na verdade, o seguinte: sustentabilidade é a capacidade do uso consciente dos recursos naturais, sem comprometer o bem-estar das gerações futuras, com o objetivo principal de encontrar equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Então, por isso que a sustentabilidade está muito relacionada, está intimamente relacionada à reencarnação. Um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação, ou seja, a possibilidade que o espírito tem de ter mais uma oportunidade em outro corpo, em outra existência. Por quê? O Marcos de Mário faz outra observação. Que planeta que nós queremos encontrar quando da nossa próxima encarnação? Há uma grande possibilidade que nós reencarnemos nesse mesmo planeta. E que planeta que nós vamos encontrar se nós não cuidarmos bem dele? Percebem? Então, na verdade, embora haja aí muitas pessoas que neguem, né, que o homem tem essa capacidade de interferir e de causar prejuízos, e no final prejuízos para ele mesmo, porque aquelas condições que ele cria, que não são positivas, o próprio homem é que vai sentir os efeitos. Porque a natureza em si, se o homem desaparecesse da Terra, rapidamente ela tomaria, né, as rédeas do controle, tudo ficaria de acordo com as regras das próprias leis naturais que iam prevalecer, e nenhum problema teríamos. Isso aí tudo é para a própria sobrevivência do homem, né, do espírito ali que está encarnando. Então, essa pergunta é muito importante que nós nos façamos quando nós pensamos em preservar, em cuidar do nosso planeta. Que planeta, tendo em vista a possibilidade da reencarnação, que planeta queremos encontrar quando da nossa próxima encarnação? Não é nem o planeta que eu quero que fique meus filhos, netos, não. Você pode reencarnar aqui daí algum tempo, e aí? Que planeta que você quer encontrar? Você está cuidando bem dele? E falando em reencarnação, lá na Gênese, uma das afirmações que é trazida, né, é o seguinte: o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, conforme a gente já viu ali, lá atrás. Povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea é aí mais penosa do que noutros orbes, havendo-os também mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Então, para nos consolar, há planetas que realmente são ainda
são mais atrasados que a Terra. Ao ponto de, como é dito lá na Gênese, né, que é uma das obras de Allan Kardec, que integra, né, a doutrina espírita, que mais penosa do que na Terra, em confronto com os quais dessa seria relativamente um mundo ditoso, ou seja, a Terra pode ser considerada, em alguns mundos, um mundo ditoso. Então, a nossa situação não está tão ruim assim, né? Então a gente tem que ser grato e tentar fazer a nossa parte, até porque há mundos piores, digamos assim, que não são tão adiantados. Mas, na verdade, como é que a gente poderia definir esse planeta? A gente está aqui para aprender? Uma escola. Lá na obra Respostas da Vida, mais um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditado pelo André Luiz, ele nos lembra o seguinte, que nós vivemos em um mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições do que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Esse termo, ganhar resistência, é bem interessante, porque quando você pensa em ter resistência, o que vem? A primeira palavra que vem, você tem que ser tolerante, você tem que ter serenidade, você tem que ter humildade. E essas são virtudes que nem sempre são muito fáceis de cultivar e de preservar. É difícil. Muitas vezes, o que você menos tem em determinado ponto da sua vida é paciência. Você está ali, isso não estou falando só no trabalho ou na família, não. Às vezes você está na rua, você está lá querendo atravessar a rua, o carro tinha que respeitar a faixa de pedestre, não respeita, e você já perde a paciência, com vontade de pegar uma pedra e jogar no carro. Mas em qual estágio que aquele espírito ali se encontra? Não sabemos, né? Qual estágio que ele se encontra? Será que ele está preparado para entender, né, que ele tem que respeitar o direito do outro, para ter o dele respeitado também? Então, trabalhar a resistência, né, ganhar resistência, talvez seja um dos grandes desafios aí nessa escola que é a Terra, né? Então a gente tem que ter serenidade, a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que ter paciência, tem que ter tolerância. E se a gente não começa a trabalhar esses pontos, essas virtudes, aí a coisa fica ainda mais difícil. Porque se a gente quer realmente aprender nessa escola, que é o planeta Terra, e sair daqui com o sentimento de que progredimos, de que evoluímos, nós temos que ganhar essa resistência, nós temos que trabalhar essa tolerância, temos que ser humildes, sim. Aí, é um termo até que a gente ouve e às vezes que parece que tem gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa, eu não levo desaforo para casa. Mas às vezes a gente tem que levar desaforo para casa, sim, levar desaforo lá para o nosso lar. Porque muitas vezes a energia, o dispêndio de energia, o que você vai fazer para não levar aquele desaforo para casa, pode ser muito pior do que resistir àquela ofensa ou àquela situação negativa que você está vivendo. Então, esse é um trabalho que a gente tem que realmente fazer. E não é fácil. Aprender não é fácil. Eu tinha uma colega de trabalho que eu nunca esqueço o que ela falava. Quando ela chegava um texto e o texto não estava bom, ela falava assim, pensar dói. Pensar dói. A pessoa não queria ter o trabalho de fazer uma coisa mais elaborada, então, e ela brincava, né, para não falar outras coisas, ela falava, pensar dói. Às vezes, aprender dói, né? Então, a gente tem que trabalhar isso aí na vida. Agora, lá na Gênese, essa obra, né, que compõe aí uma das obras básicas da doutrina espírita, é muito interessante a gente ouvir esse termo, né, a nova geração. Olha que interessante. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo,
sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. A gente falou aqui que existem leis naturais e elas é que sempre vão prevalecer, por mais que nós não aceitemos ou nem percebamos, elas é que vão prevalecer. E até interessante que nesse mesmo texto é mencionado o seguinte, ó, decepcionados ficarão aqueles que contem ver a transformação, né, esse novo pensamento, né, essa nova geração, por efeitos sobrenaturais e maravilhosos. A gente tem alguns espíritos encarnados têm a ideia de que vai ter um momento que tudo vai se transformar, sabe? Vai ter uma espécie de cataclismo, o mundo, tem até uma das psíquicas ali que tem um arco-íris gigante, vai aparecer um sinal no céu e tudo vai mudar. Mas não é assim que a coisa acontece. Nós estamos, na verdade, no momento de transição. Nós sempre estivemos no momento de transição. A gente aqui não percebe. E como a gente fica aí alguns anos, né, agora as pessoas estão vivendo mais, agora a expectativa de vida, 100 anos é tranquilo, né? É comum você encontrar aí pessoas que já estão caminhando por 100, estão muito bem. Então agora a expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Então a gente fica aí, né, próximo de um século, né? Alguns os que vivem mais, outros vivem menos. E esse tempo é muito curto para a gente poder ter uma noção de que, na verdade, a transição ela nunca deixou de ocorrer. O momento atual e o antigo era de transição. E as leis naturais sempre se impuseram. Então não vai acontecer, não vai ter um momento mágico que vai tudo explodir, estourar, todos vão ser julgados e tal, e a coisa vai se transformar e uma nova geração vai chegar. Nós estamos numa nova geração, né, que já foi, a velha geração hoje já foi a nova. E as coisas vão assim se sucedendo. Por isso que a gente não tem que ficar preocupado será que eu vou ver isso ou ver aquilo? Você vai ver o que você tiver que ver, o que for possível ver. O importante é que mais do que ver ou adquirir o que você acha importante, é que você no seu momento viva de forma tão intensa que você aprenda o máximo que você puder. O máximo que você puder. Sabe? Esse famoso choque, a gente até brinca, né? Isso a gente percebe nas famílias, né? O choque de gerações. Na verdade, aquele espírito ele é diferente de você, está aprendendo outras coisas, e você ali junto vai somar, e você está ali junto para aprender. Não se preocupe com o porvir ou com o que passou. Se preocupe em viver aquele momento e fazer daquela oportunidade o melhor momento que você puder. Não vai ter um evento sobrenatural para fazer um marco para você. O momento é agora. A transição é sempre. A transição é a atualidade. Ela está sempre acontecendo. E gostaria de não finalizar, mas de encerrar aqui essa reflexão, interromper essa reflexão, com um pensamento do professor Mauri Rodrigues da Cruz, que é fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, ao qual esse núcleo é filiado, que em uma de suas obras, ele nos lembra com muita propriedade o seguinte: o ser, na sua extraordinária visão do mundo, da Terra, do universo, do cosmos, da eternidade, da consciência, da imanência do Criador no seu próprio ser, está sempre procurando a verdade. Então, quando a gente procura a verdade, a gente aprende, a gente ensina, a gente cura. E a gente tem essa oportunidade nesse planeta que Deus, que o Criador, por pura misericórdia e amor, nos permitiu encarnar. Então, vamos cuidar primeiramente bem dessa maravilha das maravilhas, como já disse o espírito Miramês, que é o corpo humano, né? Que tem mais de 37 trilhões de células, imaginem vocês, né? Vamos cuidar primeiramente dele e também vamos cuidar bem da nossa morada maior, que é o planeta Terra, que nos foi aí
cedido, né, durante algum tempo para que a gente pudesse fazer esse aprendizado e caminhar aí sempre à frente, com muita alegria, com muita gratidão, porque o planeta Terra pode não ser o mais adiantado, mas é o que nós temos e é o que nós devemos cuidar. Então, muito obrigado pela atenção e paciência. Nós vamos agora para o passe mediúnico.